bonito, hein? Glória. Em nome do Senhor Jesus, amém? Meus queridos, vamos lá então. Eu quero trazer aqui, então, dado essa bênção, né? Que nós hoje, maravilhoso. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Perceba que o texto diz: feliz, bem-aventurado o homem que suporta a tentação ou a provação. Infelizmente, hoje, neste evangelho moderno, se há alguma coisa pela qual os crentes não são orientados, é suportar a provação. O evangelho moderno, o evangelho que traz que o crente tem que ser campeão acima de tudo, imbatível, que ele não fica doente, que ele não pode passar necessidade, que não pode sofrer adversidades, que não pode cair. Esse evangelho não é o evangelho do Senhor. O evangelho, ele traz algumas coisas sobre a nossa vida que nós precisamos entender, que passaremos por momentos difíceis. Passaremos por momentos tristes. Passaremos. O próprio texto da Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que quando se lê esse texto, se esquece que uma noite dura, hein? A noite é longa. A noite é longa. E por diversas vezes na nossa vida, a vida do cristão, vem as grandes provações, provações terríveis, que vêm para assolar a vida do cristão. Neste momento das provações, nós podemos ser mal incompreendidos. Algumas pessoas vão dizer que você é um amaldiçoado por Deus. Outros vão dizer que você está em pecado. Por isso te ocorreu essas coisas. Se vocês lerem o livro de Jó, quando ele caiu naquela ruína da vida, os 3 amigos de Jó tiveram uma teologia errada a respeito dele. Começaram a dizer que Jó estava escondendo alguma coisa, que Jó tinha pecado. Começaram a falar coisas absurdas sobre Jó, inclusive que Jó não tinha relacionamento verdadeiro com Deus. E Jó começou a ouvir dos seus amigos que frequentavam a sua casa. Frequentava a sua casa coisas absurdas. Por quê? Na provação, nós não seremos compreendidos. Esquece. Um grande erro do cristão é, no meio da provação, querer ser compreendido. Querer dar justificativa. Não adianta. Entenda que seus amigos não precisam disso. E os inimigos teus nunca vão reconhecer o que você vai falar. Quando você está na provação, você precisa suportar. E esse texto aqui, suportar, é suportar uma carga pesada. Na etimologia da palavra, é algo pesado vindo sobre você que você tem que aguentar. Então, a grande felicidade do cristão é quando ele aguenta. E aí ele mostra que ele é cristão verdadeiro. Porque preste atenção no que o pastor vai dizer. Tem pessoas que, se passassem pelo que você está passando e passou, já tinham saído da igreja faz tempo. Já tinham se desviado faz tempo. Porque não são crentes de verdade. Mas você continua mostrando a natureza espiritual dentro da sua vida. Você passou por cirurgias, você passou por provações terríveis, porta de emprego fechada, a coisa fica feia. Irmãos, e quando vem a provação, o negócio é brabo, não tem para onde correr, você só geme, chora, grita, mas suporta. Suporta. Então, bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, tá? Porque você está sendo o quê? Provado, como que passado pelo fogo, tá? A provação nada mais é, e até o emprego da palavra tribulação, que vem de tríbulo, né?
que era aquilo que espalhava, era aquela máquina, aquela engenhosidade que espalhava o grão da palha. Então, quando vem a provação sobre a nossa vida, está separando a palha do produto verdadeiro. Deus, muitas vezes, vai permitir provações para separar muita coisa ruim da tua vida. Verdade. Você está achando que está cercado de grandes amigos, está sorrindo, tem muita gente, mas se passar a máquina aí, meu amigo, não vai só palha que vai voar. Você está achando que está todo mundo abraçando você, você é o rei, você é maravilhoso, porque quando nós estamos no auge, quando nós estamos no auge da nossa vida, todo mundo é nosso amigo. Tudo que a gente faz é maravilhoso. Se você espirra, é maravilhoso. Se você cai no chão, é lindo. Até o seu cair é lindo. Mas quando você está na aprovação, meu amigo, se você espirrar, você é um amaldiçoado. Se você cair, você é um desgraçado para muitos. E é terrível. Então eu quero que você entenda que você precisa, primeiro, suportar. Suportar. Segundo, você está sendo provado como que pelo fogo. Então o cristão, assim como o ouro, só mostra o seu verdadeiro brilho depois que passa o fogo. Infelizmente, há muitas joias na igreja que não estão brilhando de verdade, porque não se permitem passar pelo fogo da provação. Então, bem-aventurado, feliz é quem suporta. Não fica olhando o teu irmão que caiu, não. Não fica olhando aquele que está passando provação, não, como alguém que não tem Deus, mas veja o quanto ele continua caminhando, o quanto ele continua andando, ele não para, ele não para. E Jesus disse que pelos seus frutos o conhecereis. Da minha época de cristão, tem muita gente que nem na igreja está mais. Tem muita gente que não quer nem saber. E nós estamos aqui pela graça de Deus. Então, bem-aventurado o homem que suporta, tá? Que aguenta a pressão, que aguenta a provação, que aguenta toda a investida do mundo contra a sua vida. E depois de ser provado, receberá a coroa da vida. Então preste atenção nisso agora que o pastor vai falar para você. Receberá o quê? A coroa da vida. Isso aqui é uma promessa para a eternidade. O grande mal dos cristãos agora é querer vencer a provação para mostrar para os outros aqui. Olha que eu venci. Minha vitória tem sabor de mel. Tomem! Não. Quando José venceu no Egito, e ele viu seus irmãos vindo, e José agora era governador, ele poderia ter pisado na garganta deles, e ele não fez isso. Não fez isso. José levou ele para dentro, ele levou toda a família para dentro, cuidou deles, mas o que estava sobre José era maior do que aquilo, era muito maior do que aquilo, era um legado maior. Eu quero que você entenda que você vai receber algo de Cristo muito maior, mas muito maior do que o reconhecimento dos homens aqui na terra. Você vai receber algo de Cristo tão grande, tão maravilhoso, sabe o que é? A coroa da vida. A coroa da vida para quem aguentou. A coroa da vida é para quem suportou. A coroa da vida é para quem lutou e aguentou. E está lá. Então, meu querido, parabéns para você. Feliz é você que suporta. E diz o texto, a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Então, meus queridos, que você guarde essa palavra no seu coração. Aguenta, suporta, está chorando, está doendo, a gente sabe disso. As provações são terríveis, as tempestades, provações são cruéis, e elas podem levar muitas coisas da nossa vida, mas jamais a nossa fé, jamais a nossa esperança e a nossa convicção em Cristo. Então, no meio da provação que você estiver, lembre-se, não tente ser compreendido, porque você nunca será compreendido. Não tente se justificar, porque não vai dar certo.
Não vai dar certo você tentar se justificar. Apenas glorifique ao Senhor. E eu quero terminar dizendo que depois dessa aprovação que você aguentou, você vai ter uma revelação de Deus. Uma revelação de Deus que você normalmente não teria em outra situação. Perceba que eu escrevi no meu livro Encontrei Deus no Barco da Minha Vida sobre essa experiência, que Pedro, Tiago e João, quando estavam naquele barquinho e vem a tempestade que ia acabar com tudo, no final, quando Jesus apazigua tudo, sabe o que acontece ali? Um olha para o outro e fala assim, mas peraí, Pedro, peraí. Quem que é este homem que até o vento e o mar obedecem à sua voz? Eles já tinham visto o paralítico andar, eles já tinham visto o cego enxergar, eles já tinham visto o leproso ser curado, mas quando eles viram Jesus parar o mar, parar a tempestade, um olhou para o outro e falou, mas peraí, mas quem que é ele afinal? Ou seja, depois de uma grande provação, você vai entender Deus de outra visão, de uma outra profundidade, que você talvez não teria em outra ocasião. Então, essa aprovação está vindo para um aprofundamento, né? Para uma profundidade maior de relação entre você e Deus. É aquela oração no quarto, é aquele choro, é aquela lágrima, é aquela dor que você vai para o culto e só você sabe o que você está passando. Mas Deus está te dando graça. Romanos 8:26, com gemidos inexprimíveis, o Senhor está te dando graça. Então, que Deus te abençoe grandemente, você aqui da Rádio Visão FM. Eu quero terminar orando por vocês, agradecendo o pastor Jurandir, agradecendo a todos, lembrando que amanhã o culto vai ser transmitido ao vivo pela Visão FM, às 18h30, pastor Jurandir vai transmitir para você ouvir pela rádio a pregação. Amanhã Deus nos deu uma palavra maravilhosa, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, você é meu convidado. Eita. A responsabilidade de Deus na igreja, ele saber que ele está sofrendo. Exatamente, agora, exatamente. E eu quero convidar você. Rua João Rodrigues, 161, Parque Cidade Nova, Assembleia de Deus Logos, Ministério da Palavra, 18h30 amanhã. Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? Vamos orar? Nosso Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço pelos ouvintes, eu te agradeço por essa rádio, eu te agradeço, Senhor, pela minha família, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. A tua bondade, a tua misericórdia realmente tem sido, Senhor meu Deus, algo surpreendente na minha vida e na vida dos meus irmãos. Abençoa essa casa agora, abençoa essa família, entra com providência, dá vitória em nome de Jesus. Amém? Querido, dá para terminar com o hino, pastor? Vai lá. Dá? Vamos, já está até no pente. Então qual que é o hino aí? Escuta. Meu Deus, então o escudo aí para vocês, vamos lá. Hoje o pastor está animado, ele soltou som na caixa aqui e virou Pentecoste aqui. Deus abençoe, irmão. Amém.